Bom dia, irmãos. Bom dia, que bom estar aqui hoje, né, na casa do Senhor novamente. E é muito bom louvar ao Senhor, como a gente gosta de fazer sempre, não é? Este mês a gente está trabalhando com o tema Metanoia, uma mudança radical. E a gente escolheu esse tema porque foi o tema escolhido pelos jovens, na verdade. Esse mês é o mês dos jovens e eles estão fazendo algumas atividades muito legais, e uma delas é o congresso que vai acontecer agora, no próximo sábado, inclusive. Então você que é jovem, fica ligado, tá certo? Participa. Quando eu era jovem, eu fiquei junto com a minha turma, e, irmãos, foi uma bênção crescer junto com essa turma. Eu fui muito abençoado crescendo, vivendo minha juventude na igreja. E você que é pai, que é mãe, o lugar onde você quer ver o teu filho crescer é aqui. Não é que aqui tudo é perfeito, é maravilhoso, não. Os nossos jovens têm seus defeitos, mas eles também têm uma qualidade. É a qualidade de serem membros da Igreja de Jesus Cristo. E o membro da Igreja de Jesus Cristo, o jovem gosta de ser famoso, ele quer, né? Ele quer estar enturmado. E aqui o que torna famoso, o que faz o cara ser enturmado, e que faz o cara ser legal e badalado, sei lá, não são as mesmas coisas que o mundo faz. Então é muito legal que eles cresçam aqui. Então você que é pai e mãe, insiste com o teu filho, tá certo? Briga com ele lá para ele estar junto aqui com o pessoal, ele se envolver com o pessoal, e eles têm muitas atividades legais, e com certeza é um ambiente muito sadio para os seus filhos e para você jovem viver a sua juventude, tá bom? Então não esqueçam, congresso de jovens aí no próximo sábado, tá bom? E eu quero hoje falar um pouquinho com os irmãos aqui a respeito das visões de Zacarias. Zacarias está sendo o nosso tema esse mês, e a gente está falando sobre as visões de Zacarias. Zacarias teve 8 visões. O livro de Zacarias é um livro muito lindo, eu gosto muito de Zacarias, e eu queria falar um pouquinho hoje sobre a 5ª visão. Nós falamos sobre a 1ª, a 2ª e a 3ª visão já. E hoje seria natural a gente falar da 4ª visão, mas eu, na verdade, quero falar da 5ª. Porque como hoje eu queria falar sobre a 4ª e a 5ª, e eu ia falar uma de manhã e a outra eu ia falar à noite, eu vou deixar a 4ª visão, eu vou deixar para a noite. E vou falar sobre a 5ª hoje pela manhã, porque a 4ª visão, talvez eu precise um pouquinho mais de tempo para explicá-la, que ela é um pouco mais complicada, embora pareça mais simples na leitura, mas ela tem algumas questões um tanto difíceis. E a 5ª visão, que está no capítulo 4 de Zacarias, eu creio que ela é um pouquinho mais simples da gente entender, e como a gente hoje pela manhã tem menos tempo, vamos nos dedicar então a ela. Zacarias capítulo 4 é o texto que vamos ler. Zacarias capítulo 4. Olha o que diz o nosso texto. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isso é? E eu disse: não, meu senhor. Ele respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa.
também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e lhe perguntei: o que são essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei-lhe, perguntando: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém por isso ou não? Não sei se vocês entenderam, né? Mas a gente vai tentar explicar aqui o que foi que ele viu e depois vamos tentar entender o que essa visão significa. O que Zacarias viu? Zacarias viu um castiçal. É até interessante essa visão, porque as outras visões, elas aparecem em forma de enredo, né? Ele vê uma pessoa se movimentando, como a que a gente viu, por exemplo, no domingo passado, que era a visão de um homem com um prumo na mão e que estava indo medir Jerusalém. Aqui não, aqui é uma visão como se fosse uma fotografia. Ele viu a cena de um castiçal, e foi só isso que ele viu. A cena de um castiçal, e de um lado e do outro do castiçal havia 2 oliveiras, né? 2 ramos de oliveira, ou 2 oliveiras, uma do lado direito e outra do lado esquerdo do castiçal. Foi isso que ele viu. O que é o castiçal? O castiçal é uma menorá. A menorá é a palavra que os judeus usam para descrever o castiçal, e todo mundo conhece a menorá. A menorá é aquele castiçal. Você sabe que o castiçal é aquele negócio que a gente coloca uma vela, né? E que fica aceso, fica aquela chama, como se fosse uma lamparina. A gente conhece bem a lamparina. Eu até já usei lamparina, inclusive. Eu era muito criança ainda, no colo da minha mãe, quando isso aconteceu, né? Mas isso aconteceu de fato. Eu usei lamparina, e a gente tinha lamparina que ficava uma tocha, uma chama. O judeu, ele tinha uma lamparina que funcionava com várias tochas. Ele tinha, então, um tubo central, né? Um tubo central do castiçal, que poderia ou não ter uma chama no tubo central, mas do tubo central saíam, então, canudos, que alimentavam, então, a quantidade de lâmpadas por canudo. Então, tinha castiçal que tinha 2 canudos, um de cada lado. Tinha castiçal que tinha 4 canudos, 2 de cada lado, e que se erguiam do tubo central e alimentavam, então, as lâmpadas em cima. Aqui nós temos um castiçal de 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Então, provavelmente, eu imagino que, para efeito de estética, esse castiçal ele tem um tubo central, aonde tem uma lâmpada, e ele tem, de um lado e do outro, 3 canudos. Então você tem um tubo central, com uma lâmpada central, e você tem 3 canudos de cada lado, que se erguem, e por fim eles fazem 7 lâmpadas em cima. Tá certo? Então foi isso que Zacarias viu, nada mais do que isso. Bem, alguma coisa a mais, sim. Ele viu de um lado e do outro do castiçal 2 oliveiras. A oliveira é a árvore que faz a azeitona. A azeitona é a árvore de onde a gente tira, então, o azeite. E o azeite é o combustível do castiçal. Então, o que ele viu? Ele viu que havia uma árvore de um lado e do outro do castiçal. Dessa árvore fluía um azeite, porque essa é a função da árvore. A árvore é fornecer o azeite. Então, a árvore, ela fluía um azeite do ramo. E quando o azeite fluía, aquele pequeno fio de azeite, de óleo que fluía do ramo, ele caía num tubo que ficava abaixo daquele ramo. E aquele tubo alimentava o tubo central e enchia uma botija que ficava abaixo do castiçal. Então olha a cena completa. Você tem 2 oliveiras, elas vertem azeite por um tubo, o tubo desce até a base do castiçal e enche a base do castiçal de azeite. A base do castiçal cheia, ela enche o tubo central, e o tubo central, ele alimenta os tubos secundários, que mantêm a lâmpada acesa. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Deu? Ficou claro? Muito bem. Zacarias, ele olha e ele vê isso, né? Foi o que vocês viram. O que isso significa? Talvez eu não saiba o que significa, mas eu sei o que ele viu.
tá certo? Ele viu então 2 oliveiras que alimentam um castiçal. Quando ele pergunta para o anjo: o que é isso, Senhor? A resposta do anjo, e eu esperava que o anjo respondesse: isso é um castiçal, mas essa resposta não faria muito sentido, porque todo mundo já sabe que é um castiçal. O que é isso? Zacarias sabia que era um castiçal. Mas o que significa isso? E a resposta do anjo foi exatamente essa. Ele não explicou, né? Não deu nenhuma descrição, ele foi direto para a resposta, e a resposta do anjo, ela é definida em uma frase: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa essa frase relacionada com a visão de Zacarias? Significa o seguinte, de que o que está alimentando, essa cena, ela é uma cena natural, onde as coisas acontecem naturalmente. É uma espécie de motor que funciona por si mesmo, né? É um motor autoalimentado, como se fosse uma bateria solar. A bateria solar, ela é autoalimentada. Ela é alimentada pela luz, né? Se não tiver escuridão, ela está sempre sendo alimentada. Então, enquanto você tem luz, você sempre está alimentando aquilo que mantém a chama, a luz acesa. Então, é uma cena natural, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O que significa? Significa que naturalmente os ramos de oliveira vertem o azeite, que naturalmente caem no tubo, que naturalmente vão para o tubo central, que naturalmente alimentam as lâmpadas que estão ligadas ao tubo central e que naturalmente mantêm essas lâmpadas acesas. E isso acontece de uma maneira natural e ininterrupta. É por isso que diz o texto, não é nem por força, nem por violência. Não tem violência nessa cena. Podia ter uma usina, por exemplo, né? Podia ter uma turbina mantendo a luz acesa, mas aqui não é nem usina, nem turbina. É um processo natural, um processo simples, e que de uma maneira muito simples, muito tranquila, vai mantendo essas lâmpadas acesas. Lâmpadas acesas naturalmente. É sobre isso que trata a visão de Zacarias. Uma coisa que é mantida naturalmente viva, naturalmente acesa. É a isso que se refere, portanto, o texto. Ele viu, portanto, esse castiçal, e eu quero então hoje com vocês tentar entender o que é que significa esta visão para nós. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre essa visão, a primeira lição que eu quero trazer para vocês, é de que Deus nos entregou uma missão, como Deus havia entregado para o povo de Israel, e que a missão que nós temos neste mundo, o nosso papel neste mundo como servos de Deus, ele pode ser descrito em termos de luz. O que eu tenho que fazer exatamente neste mundo? Qual é exatamente o meu papel? Qual é o meu papel de cristão neste mundo? Qual é o meu trabalho? A gente pode tentar inventar muita coisa, pode falar muito, mas a gente pode descrever numa só palavra o que significa o nosso papel. O nosso papel é sermos luz. O que significa ser luz? Lá em Mateus 5,16, Jesus fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, eu sou chamado para ser uma luz. Atos, capítulo 13, versículo 47, vai nos dizer o seguinte: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Vejam novamente o nosso papel descrito como sendo uma luz. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz. Filhos da luz. Vejam mais uma vez o nosso papel sendo descrito como luz. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz as seguintes palavras: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O que significa ser luz? O que é isso? Veja que o castiçal, ele produz luz. E aqui, portanto, é um exemplo, é um símbolo de Israel. E Israel deveria produzir luz. E nós, como povo de Deus, deveríamos produzir esta luz. O que significa isso? Significa pelo menos 3 coisas. Primeiro, viver uma vida de santidade neste mundo. O que é uma vida de santidade? Uma vida de santidade significa viver uma vida integral. Ser aquilo que eu sou.
Seja aquilo que você é. O que você é? Jesus ele chegou a dizer num dos textos que se você é sujo, então se suje. E se você é limpo, então se limpa. Faça aquilo que você veio fazer neste mundo. O que você veio fazer neste mundo? Se você veio provocar sofrimento nas pessoas, se você veio decepcionar pessoas, se você veio só cuidar de si mesmo, da sua vida, se você é egoísta, orgulhoso, faça o que você tem que fazer. Mas se você é um servo de Deus, que veio a este mundo com uma missão, e essa missão tem a ver com uma vida integral na presença de Deus, então é isso que você tem que buscar. Luz significa estar numa vida aberta, que não tem nada para esconder. Não tem um lado obscuro, não tem um lado escondido. Eu sou aquilo que eu sou. As pessoas se forem lá em casa e me verem no meu trato com a minha família, se me virem no serviço, se olharem para a minha conta bancária, se participarem da minha intimidade, vão descobrir que eu sou aquilo que eu sou mesmo. Eu não sou nada diferente disso, é sobre isso que o texto está dizendo. Então você é uma luz quando você é aquilo que você é mesmo. Seja o que você é. O que você é, afinal. Então é o nosso desafio como luz, primeiro, manifestar aquilo que somos, viver a santidade de Deus em nossa vida. Significa também manifestar a glória de Deus ao mundo. Porque na Bíblia, a glória de Deus, ela se manifesta como luz. Toda vez que Deus aparece, acontece um fenômeno físico, né? Eu acho que é uma espécie de reação, né? Eu não sou um cientista na física, mas é bem curioso aqui o aspecto físico da manifestação de Deus, que quando Deus aparece, acontece um fenômeno de luz. Quando apareceu para Paulo, por exemplo, o fenômeno de luz foi tão forte que Paulo ele perdeu a visão. E acontece várias vezes na Bíblia. Quando Deus aparece, significa que a reação entre a manifestação espiritual de Deus e o mundo físico, o mundo material, é a produção, a emissão de luz. Luz física, de fato. Luz que realmente cega as pessoas. Luz para a qual as pessoas não podem olhar. Ora, se Deus é luz e se a glória de Deus se manifesta como luz, significa que eu devo, neste mundo, manifestar a glória de Deus. Esse é o meu papel. Deus é luz. João escrevendo na primeira carta diz isso. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então o nosso papel como servos de Deus é manifestar a glória de Deus ao mundo. Mostrar a luz de Deus. Não uma luz física, mas a luz espiritual. As pessoas precisam olhar para nós e elas verem em nossa vida a luz de Deus. E por fim significa também lutar contra as trevas deste mundo, ou seja, lutar contra tudo que desagrada a Deus. A luz, ela tem uma luta contra a treva. E esse é o nosso papel no mundo, lutarmos contra as trevas. Portanto, a primeira lição que eu aprendo desse texto é de que o nosso papel neste mundo pode ser descrito em termos de luz. Nós somos luz. O meu papel neste mundo é esse. Eu estou neste mundo para ser uma luz. E é isso que o texto está dizendo. O castiçal, ele é a representação da luz, que é o nosso papel como igreja, como servos de Cristo neste mundo. A segunda lição que eu aprendo desse texto é que essa luz, ou essa lâmpada, precisa de combustível. Sem combustível, você não tem luz. Reparou que a luz precisa de combustível? Esse é um fenômeno da física, inclusive, não é? Para que tenha luz, tem que ter algo tem que queimar. O sol, por exemplo, ele tem combustível que queima dentro dele, né? E deve ter um bocado de combustível lá, que o negócio já está queimando há bastante tempo e continua vivo e ativo, e aliás, cada vez mais ativo, né? Está queimando cada dia mais, inclusive, e não é bom brincar com isso, não é verdade? Por quê? Luzes precisam de combustível. E agora a gente começa a enfrentar e vislumbrar algumas questões importantes sobre nossa vida. Sabe o quê? Que as dificuldades dessa vida, os problemas pelos quais nós passamos, as aflições da nossa vida, elas vão roubando essa energia. E muitas vezes essas dificuldades, aflições e lutas podem fazer com que nossa luz se apague. Nossa luz pode se apagar. Mesmo na vida secular, aquela que nós vivemos neste mundo, nós enfrentamos problemas que podem apagar a nossa luz. Depressões,
abatimentos, e tudo isso nos leva a uma falta de energia. Essa falta de energia, e tem vários nomes, dependendo da ciência, né, que você está estudando, a psicologia, a sociologia, há várias maneiras de descrevê-la, mas todo mundo sabe disso. A gente precisa de uma energia, a gente precisa de um fator que dê força para a gente viver neste mundo. E muitas vezes, eu não sei o que acontece, a gente vai perdendo a energia. Eu queria ser feliz, e ser feliz é uma luz, mas para ser feliz eu preciso de uma energia que eu não tenho. Eu tenho que fazer coisas neste mundo, lavar louça, sair de casa, ir trabalhar, mas eu não encontro energia para isso. Cadê essa energia? A energia não existe simplesmente porque para que a lâmpada fique acesa, tem que ter o combustível. Na visão de Zacarias, a lâmpada só ficava acesa porque tinha um suprimento de combustível. Portanto, o suprimento de combustível é fundamental. Mas a vida vai nos roubando essa energia, vai nos tirando o combustível. No campo espiritual, é muito comum encontrar pessoas, cristãos, inativos, incapacitados, sem condições de produzir frutos para Deus. Espiritualmente depressivos. Às vezes nem depressivo no sentido emocional da palavra, né? No sentido clínico da palavra, mas espiritualmente depressivo, que não consegue produzir. Deixa de produzir frutos. E por que não produz fruto? Porque não tem energia para isso. Eu não tenho forças. Onde estão as minhas forças? Essas forças não existem. Em Provérbios fala da mulher virtuosa, e uma das frases utilizadas para falar dessa mulher é que a sua lâmpada não se apaga de noite. É uma coisa bem bonita, e eu acredito que tem inclusive uma conotação sexual aqui nesse texto, né? Mas a ideia é de que ela está ativa. Ela está viva para cumprir o seu papel de esposa. Não se apaga de noite, eu falei aqui do papel, tem uma conotação, mas o próprio texto dá um exemplo que mesmo à noite ela está trabalhando lá, né, fazendo tecido, por exemplo. Por quê? Porque ela não deixa de trabalhar, essa força de trabalho. Isso pode parecer meio poético, não é verdade? De fato, tem alguma poesia envolvida nisso, mas irmãos, isso não é só uma questão poética, isso é uma questão real. Eu preciso de energia, de força. Ah, mas trabalhar dia e noite, ninguém está falando de trabalhar dia e noite, mas significa que eu tenho força. A vida não roubou a minha energia, e por isso eu tenho força para fazer o que eu preciso fazer. Aqui não é nem uma questão de produzir só para o reino de Deus, de ser um cristão e viver uma vida de santidade, ou trabalhar no ministério para o reino de Deus. Não, é a força para viver a própria vida, os próprios desafios que a vida coloca diante de nós e que precisam ser enfrentados com vigor. E de onde vem essa força? Pois essa é a questão do texto. Mas o que é importante para nós é que a nossa lâmpada precisa de combustível. A gente gostava de cantar um hino, um cântico, quando era criança, que falava: esta é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Tem até no final, eu lembro que a gente gostava, né? Eu lembro quando eu era bem molecão ainda, né? Isso lá na época do Jânio Quadros, eu era bem criança, e aí a gente gostava quando chegava na terceira estrofe que dizia: Satanás não apagará. E a gente fazia um gesto, né? Porque a luz era o dedo. E aí quando falava Satanás não apagará, a gente soprava o dedo. Lembra disso ou não? Fizeram isso vocês também ou não? Ou foi só eu que passei por isso, né? Agora ficou mal aqui, né? Satanás não apagará. Irmãos, a nossa luz precisa de combustível. Satanás tem apagado muitas luzes, infelizmente, muitas. E sabe o que é que Satanás faz? Ele corta o canal do combustível, de maneira que a gente não tenha energia para fazer aquilo que tem que fazer para o reino de Deus, ou para enfrentar os desafios que a vida coloca diante de nós. A terceira e última lição que eu quero destacar desse texto: qual é o combustível da nossa vida? Onde posso encontrar este combustível? Quando Zacarias, ele tem a visão, ele pergunta para o anjo: Senhor, o que é isto? Olha a resposta do anjo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E agora vocês entenderam o que significa esta visão. A ideia da visão é de que o que mantém a nossa lâmpada acesa
é a presença e o poder do Espírito Santo em nós. Lembra da parábola das 10 virgens? Jesus contou uma parábola onde haviam 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas. E elas estavam esperando lá os seus noivos. E 5 delas não tinham azeite na lâmpada, diz o texto. E quando a noite foi passando e o combustível foi acabando, elas precisavam encontrar o combustível. E elas saíram então, e quando o noivo chegou, elas estavam à procura de novo combustível. Haviam 5 que tinham azeite de reserva. A botija de azeite, ela estava vazia. E o que significa isso? Jesus não explicou o que é o combustível. Eu não sei nem se na parábola de Jesus é importante a gente pensar o que é o combustível. Mas não seria difícil que Jesus estivesse pensando ali na visão de Zacarias. O combustível é o Espírito Santo. E Zacarias deixa isso muito claro. Não é nem por força, nem por poder. É o Espírito Santo que mantém a lâmpada acesa. Ou seja, é o Espírito que mantém a minha vida acesa. É o Espírito Santo que me dá energia. E é dele que vem a força para que eu faça aquilo que eu preciso fazer. Muitas pessoas estão cheias de muitas coisas em sua vida, mas elas não estão cheias do Espírito Santo. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse: não se embriaguem com vinho, ou seja, não se encham de vinho. Interessante que o vinho ele tem um certo combustível, não é? Porque ele tem o álcool, e o álcool é um combustível. Eu não sei se o vinho dá para manter uma lâmpada acesa, eu penso que não é possível, mas o vinho é meio combustível, ele dá uma certa energia, digamos assim, porque tem o álcool. E aí Paulo diz para os Gálatas: não se encham de álcool. Querem se encher com o combustível da vida de vocês é o Espírito Santo. Quando vocês se enchem com o Espírito Santo, vocês encontram energia para fazer o que vocês precisam fazer. Tem muita gente se enchendo de álcool. E sabe o que é esse álcool? Este álcool são as fantasias do mundo. E o mundo coloca um monte de fantasia na minha cabeça. Coisas que eu queria ter, pecados que eu gostaria de cometer. E eu vou enchendo a minha vida, a minha mente com essas coisas. E Paulo nos dá um conselho: não encham a sua cabeça com essas coisas. Encham com aquilo que é um combustível real. O Espírito Santo. O combustível da nossa vida é o Espírito Santo. Talvez por isso que muitos de nós estejamos desmotivados. Talvez nós estejamos desanimados. Sabe qual é a solução para o desânimo? A solução para a desmotivação é o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito é o nosso combustível. Ele é a nossa força. Quando você percebe que a vida está perdendo sentido, que você não anda com energia para fazer nada, que você está com preguiça de tudo, a cama começa a ficar atraente, você quer passar mais tempo na cama. Sabe o que está faltando na tua vida? É enchimento do Espírito Santo. Zacarias está nos lembrando que o Espírito Santo em nossa vida é o nosso combustível. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de força. Uma vida cheia do Espírito é uma vida animada. Animada para cumprir o propósito de Deus. E também animada para fazer aquilo que nós temos que fazer neste mundo. Cumprir o nosso papel neste mundo. Sermos bons filhos, bons pais, bons esposos. Bons funcionários. A gente fica buscando solução e é terapeuta de casal e vai ler o livro de autoajuda, mas sabe qual é a solução de nossa vida, irmão? A solução é o enchimento do Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Faça aquilo que você sabe que é canal para que o Espírito Santo chegue até a sua vida. É interessante que há 2 canais aqui nesse texto. No final da visão, Zacarias pergunta para o anjo: o que são esses 2 ramos de oliveira? E o anjo responde: os 2 ramos de oliveira são os 2 ungidos do Senhor. Nós ainda vamos falar sobre esses ungidos, se a gente tiver a oportunidade de chegar até lá. Mas os 2 ungidos a gente vai ficar sabendo. Ele não tinha dito isso agora, mas ele vai falar depois. São Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. São os homens que funcionam como canais da bênção de Deus. Através de Josué e através de Zorobabel flui a bênção de Deus para o povo. São canais. A nossa pergunta nesse texto é: onde estão os canais da bênção de Deus? E não são só pessoas, não. Deus tem muitos canais
de bênção em nossa vida. Quando você lê a palavra, você está diante de um canal de onde o Espírito Santo flui para o nosso coração. Quando você busca Deus em oração, você está diante de um canal de onde flui a energia espiritual que enche a tua vida e a tua vida fica cheia do Espírito Santo. Você busca os canais e quando você busca os canais, o Espírito Santo vem a você, enche a tua vida e te dá toda a energia que você precisa para enfrentar os desafios que estão diante de você. E são muitos. E para eles, você precisa do Espírito Santo.